Olá, turminha do quarto ano, bom dia, sejam bem-vindos a mais uma aula de história. Hoje nós vamos falar sobre um assunto bacaninha, muito legal, que são o trabalho na indústria, né? Então a gente vai ver quais são os tipos de indústrias, né? O que são as indústrias, quais são os trabalhos que são desenvolvidos nas indústrias também. Então vamos lá, para começar, vamos saber o que são as indústrias, né? Então as indústrias, elas são locais de transformação de qualquer matéria-prima em objetos prontos para o nosso consumo. E elas se instalam em lugares que oferecem mão de obra, né? A matéria-prima, energia, transporte e mercado consumidor. Para que haja uma comercialização do que é produzido por elas, né? Trabalho na indústria. E a gente tem que saber também que é possível classificar essas indústrias em três grandes grupos, né? Que são divididos de acordo com a sua produção. E quais são esses três grupos, tia Patrícia? Indústria de base, indústrias de bens intermediários e indústrias de bens de consumo. E existem vários mundos, como os do Apple, Samsung, Volkswagen, a BMW, né? Entre outros, que fazem parte, né? Das indústrias importantes do nosso país também do mundo. E a atividade industrial, ela consiste, pessoal, no processo de transformação da matéria-prima proveniente da natureza em qualquer bem de consumo durável e não durável. Os tipos de indústria são classificações que levam em conta o tipo de produto industrial, ou seja, o que ela indústria produz. E há três tipos gerais de indústrias. A de base, como a gente já falou, né? A intermediário e a de bem de consumo. Já falamos também. Vamos saber agora de que ela se trata, de qual é cada um vai se tratar. A de base são chamadas também de indústrias de bens de produção, que são aquelas que fazem a transformação da matéria bruta encontrada no meio rural em matéria-prima processada que será usada em outros ramos industriais. Dessa forma, esse tipo de indústria produz equipamentos, matéria-prima que serão usados por outras indústrias. Já os intermediários, né, são aqueles que produzem bens manufaturados ou matéria-prima processada para outros ramos da indústria, ou seja, para a produção de outros bens. São os insumos que serão usados para outras indústrias produzirem. E já de bem de consumo, elas se direcionam a essa produção diretamente ao mercado consumidor, que ela se divide também em indústrias duráveis e não duráveis. Os bens duráveis são aquelas que a mercadoria não podem ser usada por bastante tempo, né? Como eletrônico, roupas e calçados. Então, esses aqui são os bens duráveis que a gente usa por muito, muito tempo. Já os não duráveis são aqueles que são perecíveis, ou seja, eles têm um prazo curto de validade, por exemplo, alimentos, remédios, né? E vamos dar aqui uns exemplos de indústrias de base. Por exemplo, a de base, a gente tem o que? As mineradoras, madeireiras e as metalúrgicas, entre outras também, né? Porque da mineradora você vai extrair, a madeira também você vai ter que modelar para poder passar para outra indústria, no caso, é intermediário. E a indústria intermediária são aquelas que produzem papel e celulose, produtos químicos, borrachas, plásticos, componentes elétricos e eletrônicos. E os bens de a indústria de bens de consumos duráveis são os automóveis, os móveis também, eletrodomésticos, né? E os que não são duráveis, de alimento, farmacêutico e cosmético, né? Então a gente está vendo aqui em cima, né? A gente tem uma indústria de automóveis, vocês estão vendo aí? Estão vendo, né? Que é uma indústria bem moderna, né? Essa parte de cima. Já essa que eu tô mostrando pra vocês aqui agora. Estão vendo, ó, que tem esse pessoal aqui de macacão cinza, porque a foto tá preta e branca, já lá, dos tempos passados. Antiga, né? Aí essa aqui que estão os robozinhos, ó, que vocês estão vendo aqui, tá laranjinha, né? São, que tá na página de vocês, na página 81, eles são já da indústria moderna, né? Então, vamos ver um pouquinho aqui sobre o nosso conteúdo, que eu falei já um pouquinho para vocês, né? Só para poder começar, eu queria falar para vocês
um pouquinho sobre a evolução da indústria que aconteceu. Né? A gente sabe que as indústrias lá antigamente, até gosto de falar para vocês assim, até falei, que aquele filme é uma fantástica fábrica de chocolate, né? Não, a fantástica fábrica de chocolate. Que lá no início do filme, ele mostra a indústria trabalhando com vários operários, com muitos operários. E aí, de repente, o dono daquela fábrica, ele compra os maquinários, né? E aí, então ele tem que despedir aqueles operários, porque as máquinas fazem um trabalho de que muitos operários fariam. Então, para o dono da fábrica, as máquinas saem mais em conta. Então, vamos lá, deixa eu só ler um pouquinho para vocês aqui. Antes disso, deixa eu falar para vocês um pouquinho sobre como é que surgiu, né? Como é que ocorreu essa revolução da indústria, né? Que vocês estão vendo aí que ela ocorreu lá na primeira revolução industrial, que vocês irão estudar isso a fundo no 7º ano. Ó, tá pertinho, calma aí. Então, olha só, você sabe para que servem as fábricas? Você já parou para pensar na importância da indústria em nossas vidas? Já pensou se a gente, aquele salgadinho, aquele Danone, refrigerante, o biscoito, então tudo isso aí vem de onde? Das fábricas, né? Então, observe os objetos que você utiliza no seu cotidiano, no seu dia a dia. Seu livro, seu caderno, por exemplo, foram produzidos em uma indústria gráfica. E o papel em que eles são feitos é uma fábrica de papel, é claro, né? Mas nem sempre foi assim. Antes de surgir as fábricas, os produtos de que as pessoas precisavam eram feitos à mão por artesãos, em pequenas oficinas. O processo de produção era lento, pois o artesão realizava todas as etapas de produção apenas com a ajuda de ferramentas simples. E muitos produtos não eram acessíveis às pessoas mais pobres. Por exemplo, aquelas roupas mais finas, os chapéus, sapato. Então, tudo isso aí era quem comprava era a classe média e alta. A classe mais pobre não tinha condição de fazer esse tipo de consumir esse tipo de objeto. Mas atualmente as fábricas fazem uma grande variedade de produtos, desde medicamentos, né, brinquedos e roupas, até celulares, computadores e aviões. Eles transformam matérias-primas, como madeira, borracha e minérios, em produtos industrializados. O trabalho nas fábricas é realizado por trabalhadores com a ajuda de ferramentas e também de máquinas. Isso a gente já sabe, né? Então, lá no passado, antes da Revolução Industrial, as pessoas trabalhavam, o sapateiro, por exemplo, ele era exclusivamente, ele fazia todo o trabalho do sapato, desde criar o desenho do sapato, até cortar o couro, a colar a sola, a costurar tudo. Ele, sapateiro, fazia sozinho, tá bom? Aí depois foi que foi surgindo a questão do trabalho da indústria familiar, que foi ajudando aos poucos. E hoje em dia a gente tem o quê? Temos as fábricas que fabricam os calçados. O design vai lá, faz o desenho do calçado, cria um modelo de calçado e aí ele passa para a indústria executa todo o trabalho, né? Então, as primeiras indústrias, né, a moderna no caso aí, ó, ela surgiu há mais de 200 anos na Inglaterra. Ao longo do tempo, os ingleses desenvolveram um sistema em que o trabalho era repartido em diversas tarefas bem específicas e cada trabalhador realizava apenas uma delas. Eles também passaram a empregar máquinas movidas a vapor para acelerar a produção. E aí isso permitiu produzir muito mais em muito menos tempo, utilizando os mesmos recursos. Com isso, o preço dos produtos diminuiu e eles passaram a ser acessíveis ao número muito maior de pessoas. Então, assim, quando o trabalho era feito lá, antes da Revolução Industrial, o que acontecia? Como eu falei para vocês, no caso, costureiro, o sapateiro, né? Então, ele fazia tudo sozinho em sua casa. Não tinha fábrica. E depois foi começando a surgir as primeiras máquinas a vapor, né? Quando surgiu a Revolução, quando houve a Revolução Industrial. Aí foi surgindo as primeiras máquinas a vapor, mas lá na Europa, primeiramente. Depois que veio para o Brasil. E quando essas máquinas foram surgindo, o que aconteceu? Aconteceu que passaram a se fabricar muito mais objetos
e os preços começaram a despencar, cair, ser acessível a toda a população. E aí a população pôde usufruir de tais objetos, tá bom? A gente tem aqui uma oficina de tecelão, ó, na primeira imagem, estão vendo aí? Toda manual em casa, estão vendo aí? Poucas pessoas trabalhando. E já na segunda imagem, nós temos uma foto, né, de uma fábrica de têxtil, né, que é onde se produz tecido. Então, olha a diferença entre a primeira máquina e a segunda, ou entre a primeira foto e a segunda foto. Há uma diferença bem grande, não é? Porque na primeira imagem, a gente tá vendo aí que só tem o quê? Aqui na primeira imagem, a gente tá vendo que tem o quê? Duas pessoas trabalhando, né? Em todo o processo. Já que nessa segunda imagem aqui, a gente tá vendo que tem várias pessoas trabalhando e são muitas máquinas. Então, assim, as máquinas, elas vieram para beneficiar toda a população, né? Já pensou um mundo que nem um mundo que nem é o de hoje em dia? Pronto, São João do Piauí é uma cidade grande. Se a gente fosse precisar de um calçado e só tivesse um sapateiro na cidade para poder fazer todo o sapato, a fila seria bem grande, né? E fora que seria bem mais caro também. Então, assim, o nosso trabalho, ele é simplesmente, o conteúdo ele é simplesmente maravilhoso. Eu quero que vocês releiam depois com um pouquinho mais de atenção essa paginazinha aqui. E em seguida vão fazer essa atividadezinha que tá aqui, ó. A primeira atividadezinha do nosso mês de setembro tá aqui, ó. Tá bom? Porque vocês estão vendo aí que tem todo um ciclo, né? Desde da matéria-prima até chegar na indústria. Aí vocês vão olhar direitinho, vão fazer outra leitura e vão responder isso aqui pra tia Patrícia, tá bom? E aí aqui, vamos falando um pouquinho sobre as fábricas do passado e do presente, tá bom? Como a gente já falou até um pouquinho, até falei pra vocês um pouquinho sobre esse conteúdo aqui. Então, nas fábricas, cada trabalhador deve cumprir uma jornada, né, diariamente. Prestar muita atenção para evitar erros e cuidar da qualidade dos produtos. As máquinas funcionam sem interrupção e a produção não pode parar. Os trabalhadores têm direito a benefícios como férias remuneradas, 13º salário e salário família, entre outros. No passado era bem diferente. As primeiras indústrias surgiram no Brasil há pouco mais de 100 anos. Então, ó, na Europa já bem mais velho que no Brasil. E naquela época o trabalho era mais pesado. Os operários permaneciam nas fábricas de 10 a 14 horas por dia, descansavam pouco e recebiam baixos salários. Também era comum crianças trabalharem nas fábricas no Brasil e em outros lugares do mundo. Então, assim, lá no passado a gente tem o quê? Era muito complicado trabalhar no passado, né? Porque até crianças trabalhavam. Então, mulheres e crianças trabalhavam também, tá bom? E assim, para vocês também terem noção do quanto era difícil, os homens tinham salário X, as mulheres e crianças realizavam o mesmo trabalho que o homem, só que o dinheiro das mulheres e das crianças era bem abaixo dos homens. Então, tem tudo isso aí também. Então, era muito difícil. Sem contar que ano passado eles não tinham nenhum tipo de direito. Por exemplo, eles não tinham salário bom, eles não tinham férias remuneradas, eles não tinham 13º salário, eles não tinham roupa ou algum tipo de material para poder se proteger de acidentes. Então, que hoje em dia tem tudo isso, né? E lá no passado não tinha. E muitas crianças naquele período lá atrás, eles não estudavam porque eles precisavam trabalhar para poder ajudar na despesa de casa. Então, ao invés de eles irem para a escola trabalhar, eles ficavam nas fábricas ganhando bem pouco realmente para poder ajudar na despesa de casa. Lembrando também que hoje em dia as pessoas trabalham o quê? 8 horas por dia, né? A maioria trabalham 4 pela manhã e 4 à tarde. Se chegar a 9, é muito. E hoje, se você passar do horário de trabalho, que a lei determina, tem a salário extra. E no passado não tinha. Se trabalhava bastante para poder produzir muito. E se você, naquele tempo, se a pessoa ficava doente, era despedido. Se a empresa passasse por algum tipo de crise financeira, ele despedia a quem ele achasse que deveria despedir, sem nenhum tipo de direito, tá bom? Então, esse aqui é o nosso assunto. E agora, depois desse videozinho aqui, vocês irão fazer essa atividade aqui em cima. Vocês irão analisar essa imagem aí, ó. Vão fazer apenas a primeira questão, tá bom? Só a primeira, essa aqui, ó.
nome da fábrica, produto fábrica que ele fabricava, localização e a data em que a foto foi tirada. Tia Patrícia, para mandar foto? Não, não vou mandar foto. Vamos fazer a correção na aula virtual na próxima semana. E aqui, nessa aqui também vocês vão fazer. Vocês vão fazer a página. Eu vou colocar na plataforma para ninguém esquecer. Vocês irão fazer essa página aqui, 83, e a página 85, tá bom? Então, para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou encerrar por aqui para vocês fazerem a atividade de vocês agora. Um beijo bem grande no coração de cada um de vocês. Um na bochecha também. Beijo, beijo, beijo. Até a próxima aula.